Valendo? Gravando? Aê. Abel, mais uma noite. Você sabe que é sempre uma alegria, né? Sempre. Hoje, em especial, eu quero avisá-los que quem está assistindo, infelizmente, a gente não conseguiu entrar ao vivo. A parte técnica aqui, o pessoal que produz o nosso programa, falou que foi um problema do YouTube, da plataforma YouTube. Então, eu peço desculpas. Vocês estão assistindo hoje, acho que às 10 horas, 11 horas da noite, da terça-feira, né, Abel? Programa gravado, mas que não é habitual, nós estamos aqui ao vivo. Nós estamos ao vivo às 20 horas, mas o YouTube, infelizmente, não quis proporcionar isso para vocês. Não quis nos atender hoje, mas tudo bem. No nosso 98º episódio. Te falei antes, viu? Não vem com essa... Tô brincando. É verdade, ele Tô falou, brincando. ele falou. Mas, Abel, 98, hein? 98. Estamos É uma chegando vitória, daqui a pouco no 100. Episódio número 100. Vamos fazer um bolo aí, né? Para quem pensou que isso ia acabar na pandemia, e o nosso videocast, eu chamo de videocast porque é o jeito que a gente faz, é o primeiro videocast de saúde do YouTube. E a gente continua mantendo aí o top 5. A gente tem vários similares, sim, mas que eu acho excelente isso. Tentando nos acompanhar. Tem que ter. Tem que ter. Mas olha, uma coisa importante para o nosso canal é que vocês prestigiem o canal, deem um like, é importantíssimo isso, para alavancar o canal, e que vocês compartilhem, divulguem o canal do PodPlus, cada vez mais a gente conseguir atingir o número maior de pessoas com os nossos excelentes episódios. Abel, temos uma coisa que a gente tem que falar, que a gente está já há 2 anos com eles, e graças a eles, o nosso patrocinador, com certeza. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que ressaltá-lo e agradecer. GCA. Muito obrigado. Obrigado. A GCA é uma empresa de implantes mamários há mais de 40 anos no mercado, e ela aceitou o nosso desafio de dois plásticos perdidos fazer aí um videocast. Que era uma brincadeira que se tornou uma grande realidade. E vamos lembrar também que agora, em abril, vamos ter um evento especial da GCA. E nós vamos fazer um podcast lá. GCA. E nós vamos fazer um podcast lá dentro. Ao vivo, dia 12 de abril. Uma quinta-feira, excepcionalmente, nós vamos fazer... Uma quarta-feira. Perdoe-me. Nós vamos fazer na terça aqui e na quarta-feira lá no estúdio do evento. Um podcast mais curtinho, um pouco diferente, mas vai ser bem bacana. Outra coisa, Abel, que várias pessoas me perguntam, e parece que nós já falamos aqui, mas eu acho que vale a pena refrisar. Todos os episódios, nós já fizemos aqui os 98 episódios, todos estão disponíveis no nosso canal do YouTube. É muito fácil. YouTube/PodPlus. Lá você acessa os 100 episódios. Você assiste, pausa, assiste no dia seguinte, volta de novo. Reprisa os que vocês gostarem mais. Tá lá. Então, assim, vocês podem indicar o nosso canal para outras pessoas que não estão acompanhando ao vivo. E veja, e é uma coisa interessante que, assim, a gente tem lá episódios, os nossos, aliás, 100% do que nós fizemos foi com muito carinho, muito amor, e com grandes convidados. Colegas que vieram aqui gentilmente e que nos proporcionaram excelentes entrevistas e enriqueceu demais essa nossa biblioteca. E hoje, Abel? Hoje nós temos um convidado que eu fiquei pensando vindo para cá. Falei, gente, acho melhor não falar do currículo dele não, porque senão vai virar o dia. Vai virar o dia. Não dá. Vai ser amanhã de manhã e não vai dar certo. Mas nós vamos dar uma palhinha. Piazza, dê uma palhinha aí. A gente tem a honra hoje de ter conosco aqui no Março Azul, professor Fábio Campos. O professor é ex-presidente do Sociedade Brasileira de Coloproctologia, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, fez toda a sua formação e ainda contribui lá na Faculdade de Medicina da USP. E o Fábio aqui, ele só aceitou porque ele é nosso amigo, porque se não fosse, ele não estaria aqui conosco. Com certeza. Fábio, muito obrigado por você estar aqui conosco no nosso 98º episódio do PodPlus. Eu que agradeço, Alexandre Abel, é um prazer enorme estar aqui, principalmente falando de coisas importantes, né? A gente vê nas mídias sociais tanta besteira, tanta porcaria. Então, quando a gente vem num programa que tem uma audiência boa, que vai poder aproveitar o que você falar de importante, é sempre excelente. É um prazer, uma honra estar aqui. Ô, Fábio, a gente está no mês de março. E nós já tivemos um outro coloproctologista conosco, mas eu acho que a sua expertise vai nos ajudar mais ainda a divulgar essa campanha e esse mês na prevenção do câncer coloretal. Qual seria a sua mensagem grande para quem está nos acompanhando, que tem preocupação em relação ao câncer coloretal? O que ele deve fazer para tentar, não evitá-lo, mas preveni-lo, e se não prevenir, quando fizer o diagnóstico, está precoce
e ter um tratamento tranquilo dessa sua doença? O que aconteceu foi o seguinte, até 3 anos atrás, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia fazia no Brasil o chamado Setembro Verde, que nós fizemos no mês de setembro porque era o mês do nosso congresso todo ano. Mas daí nós nos juntamos a uma corrente mundial que comemora o Dia do Câncer do Intestino, principalmente no mês de março. E daí nós mudamos para Março Azul. E hoje nós fazemos parte dessa campanha que é feita no mundo inteiro. É o mundo todo inteiro, mas nem todas as sociedades têm atividades iguais. Tá. Né? Justamente para falar de prevenção de câncer do intestino. Só para você ter uma ideia da importância do tema hoje no Brasil e no mundo, quando eu me formei, em 1983, eu fiz um trabalho sobre a incidência do câncer do intestino no Brasil. Naquela época, o câncer do intestino era 5º lugar entre as mulheres e 6º lugar entre os homens. Hoje, é 2º lugar nos 2 sexos. Veja como 30 e poucos anos depois, houve um aumento expressivo da incidência dessa doença. O que você deve Isso que eu te perguntar. O que você acha que fez subir essa incidência, né? Eu acho que tem alguns fatores aí que foram responsáveis. Primeiro que o câncer do intestino é uma doença que tem uma incidência mais alta entre os países mais desenvolvidos, ou seja, países que têm um consumo alimentar parecido com o dos Estados Unidos. Então, Estados Unidos, Europa Setentrional, Austrália, Japão, são países que têm uma grande incidência de câncer do intestino. E é sempre importante a gente ressaltar, falando em intestino aqui, é intestino grosso, não é intestino delgado. Né? Câncer do intestino delgado existe, mas é raro, é outra doença. Tá. Nós estamos falando aqui câncer do intestino grosso. Perfeito. Cólon, e esse reto mês e de ânus. março é do intestino grosso ou intestino todo? Do intestino grosso. Esse mês de março é dedicado ao intestino grosso. Tá. Nem se fala muito do câncer do intestino delgado, que é raro, muito raro. Perfeito. pouco frequente. Então, aumentou muito a incidência. Do que ele se forma? É de um conjunto da interação entre o que a gente chama de fatores ambientais e genética individual. Quais são esses fatores ambientais? O principal deles é a dieta. Tá? Então, uma dieta rica em fibras protege o seu intestino, uma dieta que tem vitamina D protege o seu intestino, uma dieta que tem rica em ômega 3 protege o seu intestino, mas existem inúmeros outras características da dieta que podem prejudicar. Por exemplo, comer o nosso churrascão, infelizmente, né? A carne processada, qualquer tipo de carne Te dá uma processada. adenda aqui a favor dos gaúchos. O churrasco é pela gordura ou pela defumação do carvão ou os dois? As duas coisas. As duas coisas. Ah, tá. Mas veja uma coisa, quando a gente fala em dieta, levar um determinado tipo de câncer, não existe fórmula mágica. Você pode ter a melhor dieta do mundo e não ter o câncer. Exato. E vice-versa. É. Então não é... Água benta. Mas Claro. desculpa, eu te interrompi porque eu fiquei preocupado com o churrasco. Eu não sei se é o defumação, porque diz que é com aqueles As duas coisas. arometos, carbonetos, não lembro mais. Porque, assim, o americano tem mais câncer de colo, mas maior incidência é nos Estados Unidos. Eles comem muita carne. Muita. Qual que é a Então- incidência lá, Fábio? Desculpa, não sei. Não. É a primeira? Não é a segunda não, igual. Não é. A Europa Setentrional tem mais câncer ainda do que nos Estados Unidos. Interessante. E na Europa Setentrional não se come tanta carne. Não se come tanta carne. Mas aí entra em jogo a questão da dieta. E entra em jogo também a questão do diagnóstico. Você fala, hoje no Brasil tem mais? Tem, mas nós diagnosticamos mais também. Entendi. Então, a colonoscopia, que é a principal arma para diagnosticar o câncer do intestino, foi lançada no Brasil em 1970. Veja quanto tempo que faz. Hoje, qualquer esquina de uma cidade como São Paulo faz colonoscopia, coisa que há 20, 25, 30 anos atrás não acontecia. Né? Então, hoje nós fazemos mais diagnóstico. Hoje as pessoas também, graças a Deus, né, estão mais preocupadas com o assunto. As pessoas sabem do assunto. Antigamente eu não recebia ninguém no consultório, doutor, vim aqui porque eu estou preocupado com se eu posso ter câncer no intestino ou não. Hoje você recebe. É frequente isso. Interessante. Já existe um conhecimento. Uma educação da profilaxia ao câncer de intestino. Exatamente. Uma tendência de tratar a doença porque antes dela aparecer, isso, né? Fazer um tratamento... Até como se fosse um check-up. Exatamente. Já existem recomendações para check-up, né?
Quais são, E Fábio? veja como é interessante uma coisa. Uma mulher, por exemplo, que tem um câncer de mama, ela palpa a mama, ela se autopalpa, ou o médico palpa, ou tem um caroço aqui, muito provavelmente aquilo já é um câncer. O intestino não é assim, ele não nasce câncer. O câncer no intestino nasce pólipo. E o pólipo, de acordo com várias características, as principais são o tamanho e o tipo histológico do pólipo, ele tem mais propensão para desenvolver o câncer ao longo do tempo. E qual é a arma da colonoscopia? Não é diagnosticar o câncer, é diagnosticar o pólipo e retirar o pólipo. A gente sabe que aproximadamente alguma coisa como 5 a 10 anos é o tempo que leva para um pólipo se transformar em câncer. 5 a 10 anos. 5 a 10 anos. Nem todos os pólipos viram câncer. Não, nem todos os pólipos viram câncer. Tem uma porcentagem, tipo, quantos por cento dos pólipos... Por exemplo, eu vou imaginar que eu nunca fiz uma colonoscopia, mas aí eu tenho... Resolve fazer. Resolvo fazer, aparece vários pólipos, eu tenho que tirar todos? Isso preferência, é uma indicação. Vários pólipos é uma situação... É o meu que está tocando? É o seu. Eu acho que deve ser as pessoas... E é verdade. E As é pessoas verdade. perguntam, por que não está ao vivo? Nós vamos entrar ao vivo logo, logo. Desculpem. Mas é isso mesmo, vou baixar. Desculpa, Paulo, Fábio. Imagina. Ter vários pólipos é uma situação pouco frequente, uma situação quase que genética. Tá? As poliposes. Inclusive, é o assunto que eu mais estudo, câncer coloretal hereditário. Mas ter alguns pólipos, 2, 3, 4, você encontra fazendo exames nas pessoas. De cada 10 colonoscopias, quantos pólipos, em quantos pacientes tem pólipo? Mais Depende da idade do doente. Os pólipos, assim como os cânceres, aumentam a sua incidência de acordo com a idade da pessoa. É raro uma pessoa abaixo dos 30 anos ter um pólipo, a não ser que ela tenha realmente algum componente genético. Mas após os 40, 45, 50, eles começam a aparecer. Qual que é a patogenia? Por que dá pólipo? Pelo mesmo motivo que dá câncer. É o uma mesmo hiperplasia É uma desgovernada da interação mucosa. entre ambiente. Ambiente, estou falando, dieta, fumo, a pessoa ter, por exemplo, níveis aumentados de determinados hormônios na corrente sanguínea a vida toda. Por isso que o gordo obeso tende a ter mais câncer no intestino do que o não gordo obeso, porque aumentam alguns hormônios. É o motivo pelo qual alguns diabéticos aumentam o seu risco também. Sedentarismo, fumo, a ingestão importante de álcool, são todos fatores ambientais que estão associados ao câncer do intestino. É claro que a relação, por exemplo, entre fumo e câncer do intestino não é a mesma do fumo para câncer do pulmão. Claro que não. E nem o álcool, né? Nem o álcool. Porque a distância, por exemplo, provavelmente o álcool queima o quando esôfago, chegar- queima o estômago. Sim. Mas Quando até chegar lá- chegar no colo... Então, daqui a pouco eu vou falar, esse cara vem aqui, eu não posso fumar, não pode posso beber, beber, não posso comer Vou churrasco. embora, vou Vai embora. embora. Pra que viver, né? Tô brincando, pelo amor de Deixa eu fazer Deus. a constipação intestinal tem alguma coisa a ver? Não, como fator desencadeante de um câncer do intestino, não tem. Não. O que tem importante é que a constipação pode ser um sintoma importante do câncer do intestino. Os sinais de alarme para câncer do intestino são, principal, é sangramento. O outro sinal de alarme é alteração do hábito intestinal, seja constipação, seja diarreia, ou seja uma alternância do hábito intestinal. E o terceiro sinal de alarme importante é dor abdominal em cólica. Uma dor, não que você tenha um dia, 2 dias, uma dor que você não tinha antes e passou a ter, está se repetindo. Isso é uma coisa Perfeito, importante, hein? perfeito. São 3 sinais. Mudança do hábito intestinal, seja para liberá-lo ou fazer constipação, sangramento e dor em cólica. Mas Dor em com a cólica. idade, a constipação ela acontece quase que meio naturalmente Sim. para a grande maioria das E na pessoas. mulher, 100%. Né? Não, eu tenho paciente que é uma semana. Não, Doutor, faz uma semana que eu não vou no banheiro. Mas essas pessoas você consegue distinguir bem Que era normal, quando né? você faz a investigação. Não é qualquer pessoa constipada que tem que fazer. Sim. Mas um indivíduo, por exemplo, você tinha perguntado quando fazer a colonoscopia. Isso. Hoje em dia o sarrafo baixou. Antigamente era 50 anos. Hoje a gente recomenda o seguinte: se você tem um antecedente familiar, aí entra a genética, algum parente que tenha tido câncer do intestino, comece a fazer colonoscopia aos 40 anos. De primeiro grau ou não? Um parente... Até segundo grau. Até segundo grau. Tá, perfeito. Se você não tiver o parente, você começa aos 45 anos de idade. Começar a fazer a colonoscopia, o que é? Um exame de prevenção. O exame de prevenção não é exame que está fazendo investigação de sintoma.
É um exame para prevenção. Você não tem sintoma e tem que fazer o seu exame. Por quê? Porque acima dessa idade é que aumentam os pólipos e aumenta a chance de você ter câncer. Eu operei há 3 semanas atrás uma menina de 28 anos de idade com câncer. É comum? Não, não é. Mas acontece. Tinha história familiar. Ela não tinha história familiar. Fábio. Hoje, no mundo, se atribui provavelmente à genética isso, no mundo existe um aumento da incidência de câncer de reto em mulheres jovens. Então, existe uma recomendação. Se você tem até 35 anos de idade, mulher, começa a ter sangramento, vá ao médico, faça um exame, porque existe um aumento da incidência. Mas não é oriundo do SEC. Isso é reto. Isso não reto. é porque a incidência de câncer do intestino grosso é um pouco diferente. Do reto. Do intestino grosso, não. Do cólon é um pouco diferente da incidência do câncer do reto. Também existem variações epidemiológicas. Por exemplo, o câncer do reto é mais comum entre homens do que mulheres. O câncer do cólon é mais comum entre mulheres do que homens. Interessante. Embora não seja uma diferença... Mas o HPV aumentou, isso que é bom. Nós estamos pensando junto. O HPV é o quê? Não é reto, o HPV é ânus. HPV é ânus. O HPV exatamente. predispõe a câncer de canal anal, que, deixa eu sobressaltar isso aqui agora. Câncer de canal anal não tem nada a ver com câncer de reto. É outra doença, é outro câncer. Só para você ter uma ideia, câncer de reto faz radioquimioterapia e opera. Câncer de canal anal é só radioquimioterapia. É um outro tipo de tumor. Tá, perfeito. Com etiopatogenia causa diferente. O HPV entra no câncer de canal anal. O HPV entra no câncer de colo de útero. E não tem participação no câncer do reto, nem no câncer do colo. Isso é uma coisa muito importante para quem está nos acompanhando. Até para quem está nos assistindo. Porque, assim, muitas vezes a gente acaba confundindo, né? Quer dizer, o câncer do ânus é o câncer relacionado ao HPV, não só HPV, né? Pode ser por não outro. Só HPV, mas o HPV provavelmente e outra coisa, o intestino, o colo, é outra etiopatogenia. E por causa disso, a população de risco é justamente a população que entra em contato com o vírus do HPV. Né? Por isso que hoje existe vacina para HPV, que você recomenda mulheres jovens para tomarem, né? Porque você prevenindo a infecção, você também está prevenindo um câncer. Né? Ô, Fábio, você falou sobre a colonoscopia, a gente mas vamos imaginar que eu não tenho história familiar, então está indicado, entre aspas, que eu comece a fazer a colonoscopia primeiro aos 45 anos de idade. Eu faço a colonoscopia e não aparece nada, ou seja, não tenho nenhum pólipo, estou tranquilo. É anual esse exame? Não, essa é uma ótima pergunta. Porque o pessoal, fazer colonoscopia, meus amigos... Não é confortável. Não é igual fazer um raio-x. Vamos dizer que não é tomar um chope, né? Não é. Então, assim, ninguém quer fazer. Mas essa tua pergunta é fundamental, porque essa é uma situação que você voltaria a repetir com 5 anos. Tá? Uma colonoscopia. Geralmente, o intervalo da colonoscopia, ele é dado pelo resultado da última colonoscopia e pela história familiar do doente. Se o doente tem 45 anos de idade, mas tem alguns parentes de primeiro grau com câncer do intestino ou câncer do aparelho digestivo, talvez eu diminua o intervalo dele de 5 anos para 3, talvez. Okay. Ou uma pessoa que não tem antecedente familiar nenhum faz uma colonoscopia normal, ele vai repetir só depois de 5 anos. Hoje, com a longevidade, ou seja, nós estamos vendo aí 90, 100 anos, eu vou fazer até quando colonoscopia? Tipo, 90 anos eu faço colonoscopia? Essa é outra pergunta fundamental, né? Que é um problema com o qual a gente... Está convivendo agora até. Porque se defronta todo dia, né? Normalmente as recomendações internacionais são para você fazer colonoscopia até no máximo 85 anos de idade. Mas eu vou te dizer, eu já operei pacientes de 87, de 88, de 90, de 91, 92, que fizeram um diagnóstico numa colonoscopia, geralmente em busca de esclarecimento de sintomas. De sangramento. Né? Então você tem que ter bom senso. Okay. Se você pega uma pessoa idosa que tem uma saúde realmente definhando, eu já me defrontei com isso. A família, doutor, não tem que fazer uma colonoscopia? Você pega uma pessoa de 93 anos de idade, fala, olha, se você diagnosticar um câncer, o que você vai fazer com a pessoa? Você vai operar? Não, ela não tem condições clínicas.
Então eu não vou fazer colonoscopia. Mas se for 93 anos, Pantera, É. como dizia o Buzai, copiando o meu amigo Antônio Carlos Buzai, ele falava Pantera, E você sabe que você falou essa palavra, aquele ator americano que morreu, não era do filme Pantera Negra? Era Isso, do Então, Pantera. você falou, eu lembrei disso. Exatamente. Você sabe que, entre aspas, né, a comunidade de coloproctologistas ficou, entre aspas, feliz porque algumas pessoas famosas tiveram câncer de intestino. Por que isso? Vocês lembram, alguns anos atrás, as mulheres para a campanha de câncer de mama, tinha aquele símbolo na camisa, o alvo, que a atriz da Globo apareceu lá, mostrou, todo mundo, o Brasil inteiro falou de câncer de mama. E câncer de intestino as pessoas não falam. Angelina Jolie, né? Foi outra coisa que Foi, explodiu o câncer exatamente. de mama. Mas agora, por exemplo, teve esse ator americano, o Pelé, só para citar assim, Sim, eu entendo. né, que são conhecidos, para nós, isso é bom para esclarecimento da população. Porque a população ficou, opa, o Pelé teve, então vou ficar... câncer no intestino? Puxa, eu não tinha ouvido falar. Então, a pessoa ficou mais esperta. Isso foi bom. Uma pessoa que já chega com uma obstrução intestinal, diagnóstico de câncer de intestino, o prognóstico dela Essa pergunta é a pergunta. tem a ver com o momento... Estão pensando junto. Eu ia falar isso agora. Como é o prognóstico disso? Sim, tem tudo a ver. A prevenção tem relação com prognóstico. Por quê? Com a prevenção você diagnostica um câncer mais cedo. Uma pessoa que está obstruída, o cólon tem um calibre razoável. Então, as doenças do cólon só começam a dar sintomas quando ela atinge um determinado tamanho. Um pólipozinho pequeno pode passar assintomático, a não ser que ele esteja lá embaixo de um reto e dê um sangramento. Mas se ele estiver no meio do cólon, você só vai diagnosticar quando aquela lesão estiver grande. Então, uma pessoa que está obstruída significa que ela tem um tumor de um tamanho bem razoável numa determinada região. E por que eu falo isso? Porque se esse tumor for no cólon direito, vai demorar mais tempo para ele se manifestar. Porque no cólon direito ele tem um calibre maior e tem fezes mais líquidas. Se essa mesma lesão tiver, por exemplo, no cólon sigmoide, onde a luz do sigmoide é menor e as fezes são mais concentradas, você vai desencadear sintomas mais cedo. Então, percebe? Depende da localização. Então, graças a Deus que no colo direito a incidência é menor, né? Estatisticamente é menor do que no colo esquerdo predomina. Colo esquerdo e reto. Ô, Fábio, são os lugares eu ia fazer a pergunta que o Abel fez, mas eu queria a resposta em relação assim. O tratamento, vamos imaginar, infelizmente, nem todo mundo faz a colonoscopia como nós gostaríamos que eles fizessem. Sim. Muita gente, não que negligencie, mas eu acho que uma coisa que eu nunca desprezo quando a gente conversa com o paciente é o medo do câncer. Sim. Tem gente que tem medo. Cancerfobia. Cancerfobia. Eu sou uma pessoa que tenho medo de fazer exame. Vai que eu acho. Eu faço. Mas forçadamente, entre aspas, porque eu tenho medo. Você vai 100% fazer check-up? Não vou tranquilo. Eu não vou. Vai que. Não tinha nada ali. Por que eu fui achar? Vou ter que operar. Eu acho que tem muita gente que vive assim, que tem essa sensação dessa cancerofobia. Não sei se é cancerofobia, mas esse é... Vamos imaginar que a pessoa negligencie isso. Vai deixando, aí chega uma hora que ela tem uma obstrução, ou um sangramento importante, um emagrecimento não explicado. Bom, aí faça o diagnóstico de câncer de intestino grosso. Independente se seja no transverso, no ascendente, no descendente, sigmoide. Hoje, o tratamento, ele mudou, ou seja, hoje em dia, quimioterapia, adjuvância, como é que está esse tratamento? Assim, não para falar para as pessoas não fazerem a colonoscopia, mas eu não fiz e diagnostiquei um câncer de intestino. A minha chance de cura está muito maior hoje ou realmente continua ainda muito ruim? Maior. Nós evoluímos bastante, graças a Deus. Em termos gerais, se eu pegar 100 pessoas com câncer de intestino sensu lato, eu vou curar 60 a 70. Curar. Independente do estádio. Curar. Não, depende do estádio. Mas eu estou falando 100 pessoas, desde o estadio mais avançado até o estadio mais precoce. Tá. Então, qual a porcentagem de cura? 60% a 70%. Quando que eu vou curar mais? O estadio mais precoce, daí a prevenção. Estadio precoce eu vou curar 70%, 80%, 90%, 95%, 100% das pessoas. Pega um tumor T1 bem superficial, pequeno, eu vou curar 100%.
Se eu pegar um tumor T4 com invasão local, metástase hepática, eu vou curar 25%. Então, assim, as taxas de cura existem, não são desprezíveis e vão depender do estadiamento no momento do diagnóstico. É isso que vai implicar. Esse é um primeiro dado importante. Segundo dado importante, que todo mundo morre de medo, quimioterapia. Quando que você faz quimioterapia? Câncer do cólon, só quando depois de operar você tiver gânglios positivos, linfonodos positivos no mesentério. Se você tiver gânglios positivos, você tem que fazer quimioterapia. Uma quimioterapia leve, tranquila, dura 6 meses e para. Tá? Câncer de reto. O que a gente faz hoje na maior parte dos tumores, principalmente do reto médio e distal? A gente faz o que se chama de neoadjuvância. Você dá radioterapia e quimioterapia para o doente antes da operação. Isso promove uma diminuição importante do tumor e depois você opera. Existe até um protocolo do qual eu tive a enorme honra de participar no Brasil, que nós desenvolvemos sob a condução da professora Angelita há muitos anos atrás, em que nós desenvolvemos o que se chama de hoje de watch and wait. O que é isso? Você faz radioquimioterapia para câncer do reto e tem uma porcentagem, 25% dos pacientes, desaparece o tumor. E daí você watch and wait. Você espera e observa o doente. Alguns casos voltam a crescer e tal, mas assim, o fato de o tumor ter diminuído é um fator prognóstico importantíssimo para o doente. Outro dado importante, fala, doutor, os pacientes sempre perguntam, doutor, eu vou operar o intestino, eu vou sair da cirurgia com uma colostomia? Isso é o temor de todo mundo, né? Não, a gente usa a colostomia numa minoria dos doentes. Às vezes você usa até um estoma intestinal, por exemplo, uma ileostomia, que é a esterilização do ilho, temporariamente. Você faz uma anastomose do intestino lá embaixo, perto do reto, que é perigosa, você deixa uma ileostomia 3 meses, depois você fecha a ileostomia. E colostomia terminal definitiva é um assunto raro, graças a Deus, né? Então, as pessoas vão perdendo também o medo. E os resultados gerais das nossas operações ficaram muito melhores nos últimos anos. Agora, te dá assim, o melhor resultado. Descobriu-se, no final do ano passado, uma médica americana, ela é uma oncologista, que quando você tiver uma determinada mutação nos genes, chamados genes de reparo, mas é uma mutação muito específica, que ocorre em 2, 3% dos doentes, você faz imunoterapia para o doente, e o doente tem o desaparecimento do tumor em 90% dos casos. Então, essa é uma notícia fantástica. É fantástico. Né? E já tem no Brasil isso ainda não? Já tem no Brasil. A imunoterapia ainda, mas ela só pode ser utilizada nesses pacientes que têm esta mutação. Tá. Exatamente. Então, hoje, você fala assim, o que você faz no câncer do reto? Você separa câncer do reto com essa mutação ou sem essa mutação, porque a história mudou. Então, isso é um primeiro achado que a gente vai ter de um monte de coisas que vão aparecer. A gente está trazendo a biologia molecular, o conhecimento da biologia molecular para a prática clínica. E daí você vai selecionar os pacientes que você faz um ou outro tratamento. Já se tem uma noção de quantos % das pessoas têm essa mutação? Essa mutação, então, é pequeno, é 2, 3%. 2-3%. Isso é uma questão interessante, né? Se você consegue estudar a biologia tumoral, a biologia do paciente, conseguir, tipo, terapia-alvo, você tem esse nome, mas eu chutei isso porque deve ser uma terapia-alvo, totalmente direcionada e individualizada, que é uma coisa... A gente está tentando estudar, é o futuro, né? É, coisa linda. Por que algumas pessoas respondem à radioquimioterapia e outras não respondem? Isso é uma coisa individual. E está no gene, a explicação está no gene. Está na biologia tumoral. Eu costumo falar assim, lá no céu quem manda é Deus, quem manda aqui na terra são os genes. Que ele que criou também. Que ele criou, claro, com certeza. Mas é interessante, porque assim, a gente vê muita preocupação, e você citou alguns pontos extremamente importantes, tipo colostomia, se é definitiva ou não, temporária, a ileostomia. Aí, eu assim... acompanhei uma época a cirurgia, e uma coisa que mudou muito foram os staplers, né? Os grampeadores. Sim, muito. Que tecnologia que veio a cirurgia do intestino, que, claro, eu não estou falando da terapia adjuvante, da oncologia clínica, mas cirúrgica. Que tecnologia que veio que falou, uau,
Essa tecnologia mudou a nossa prática cirúrgica. A primeira foram os grampeadores. Foram os grampeadores, né? Como fui... mudou? Você sabe que eu tô lembrando. Quando eu fiz cirurgia geral, como eu tô vendo, Você é pré-grampeador. Fazia baixamento de reto, deixava as pinças, lembra? A gente tinha que ir lá residente, fiscalizar aquelas pinças. Era um problema. Do Amel. Eu ia falar do Amel. Eu quase lembrei o nome. Eu falei alguma coisa. Do Amel, Operações de abaixamento, né? Então, sem sombra de dúvida, o maior avanço foi o desenvolvimento dos grampeadores, que também foram se modernizando. Eu participei das primeiras cirurgias com grampeadores no Brasil, por causa da professora Angelita. Eu me lembro de um grampeador que você carregava como se fosse uma arma, era um negócio enorme. Parecia mesmo, parecia Hoje, uma arma. Os grampeadores são de plástico, você brinca com o grampeador, eles são muito melhores, têm uma qualidade. Hoje os grampeadores têm 2, 3 camadas de grampo, grampos que acoplam melhor, tem uma menor incidência de deiscência. Então, as anastomoses mecânicas foram um avanço fantástico para você operar, principalmente tumores do reto baixo, que você tem que fazer a anastomose. Antigamente, a gente fazia na pelve e na mão, imagina. Então, complicava muito mais. Esse foi um avanço fantástico. Outro avanço que a gente não pode deixar de citar foram o que se chama de cirurgias minimamente invasivas, né? Dentre elas, a videolaparoscopia e a robótica. Meu amigo, você não imagina a diferença que faz para o cólon, que é um órgão grande, você operar através da videolaparoscopia, que você faz 4 ou 5 furinhos na barriga da pessoa e tira o cólon, que é uma jiboia, é um órgão grande, né? Por exemplo, para você tirar uma vesícula, a vesícula é um órgão pequenininho, então ela sai por qualquer buraco. O cólon não sai por qualquer buraco. E o fato de você não precisar abrir a barriga traz uma diferença de recuperação para a pessoa. E uma diferença estética enorme. Mesmo oncológico? Mesmo oncológico. Houve um grande debate na década de 90 sobre operar câncer de cólon por videolaparoscopia, que hoje já está encerrado. Nem se conversa hoje, mais. Alguns estadios até é melhor você operar por vídeo ou por robótica do que operar aberto. Eu penso até que o trauma cirúrgico é menor. Né? Muito. Porque antigamente você passava contaminar a entrada, o porto, né? Tinha essa discussão, né? Isso já não era uma cirurgia para amadores, do Amel. Eu lembro que era um negócio. Quando eu entrava para auxiliar, já cheguei a pegar o stapler, já cheguei a pegar o grampeador nas cirurgias de abaixamento. Professor, marcadores tumorais em cólon. Olha, isso é um capítulo tão importante, sabe, que o marcador tumoral ele é importante para quem tem o câncer. Ele não é importante para quem não tem o câncer. E com isso eu quero dar aqui um recado para os nossos queridos colegas, especialmente ginecologistas, endocrinologistas, clínicos gerais, que infelizmente pedem marcadores tumorais como se fosse um exame, um hemograma. E está errado isso. Se você tiver a dosagem de um marcador tumoral, que por caso do intestino, por exemplo, é o CEA, CEA. Se o teu CA estiver normal, não quer dizer que você não tem um câncer. Se o seu CA estiver alto, não quer dizer que você tem um câncer. Então, ele não tem valor diagnóstico, nenhum. Também porque o CA, ele aumenta em condições benignas. Você pode ter o CA alto e você ter, por exemplo, endometriose, você tem um cisto de ovário, tem um outro problema no útero. Então, assim, é errado pedir. E nós vemos todos os dias alguém que apavora, pedir. Né? Me lembrou hoje, eu não vou citar o nome para não significar, me lembrou hoje, minha esposa esteve numa consulta hoje, e o médico tinha o pedido de solicitação de exame com X. Aí ele falou, eu preciso pedir isso para você, eu preciso pedir para você, que é importante. Aí ele falou, você quer que eu peça mais alguma coisa? Que é natural, porque já vai colher hoje, já está lá no laboratório. Ele falou assim, olha, aí ele levou para casa, ele fez com caneta preta. Ele falou, por favor, se chegar em casa, você vai ficar tentado a pedir T3, T4, só não pede PSA. Imagina, tá o carimbo do médico lá, pelo amor de Deus. Você pode pedir tudo, mas PSA você não pode. Mas é isso que acontece, a gente vê que várias pessoas, né, vários médicos que têm o X, a facilidade do X, acaba sem saber por quê, né? É isso mesmo. E aí eu vou... A gente vê Tá baixando aqui a cadeira. Aí eu vou falar uma outra crítica que eu recebi, aí vai direto para o Ramassotti, que é um cirurgião vascular, brincando com ele, mas eu fui operar uma paciente e ela recebeu
ela consultou antes de operar comigo, ela consultou com outro médico. E ele pediu fibrinogênio. E eu, habitualmente, não peço, não sei interpretar o que seja fibrinogênio, o que é. Assim, até se eu for estudar, eu vou saber, claro. Mas não é um exame de rotina meu. E aí eu coloquei no grupo, ali no grupo nosso que tem ali, eu falei, olha, veio com fibrinogênio baixo. Eu não sei agora se eu devo valorizar ou não e tal. E ele respondeu assim, se você não sabe para que serve, para que você pede? É isso mesmo. Mas não foi eu que pedi. Pelo amor de Deus. Não foi eu que pedi. Você sabe que... mas eu entendi plenamente o que ele comentou. Mas é verdade, porque assim, a gente fica tentado ao X e olha como é grave. Eu tive um paciente que marcou uma consulta, no dia ele não foi. Minha secretária ligou, falou, onde é que ele está? Está na UTI. Puta, eu não conhecia o paciente, ele nunca tinha ido. Tá bom, 3 meses depois ele aparece lá. O senhor lembra, doutor? Tá, eu marquei um dia, não vim, eu fui parar, não tem. Por que o senhor foi? Porque eu fui no ginecologista com a minha mulher e o médico pediu, faz aí um marcador tumoral. E só que ele não falou que era um marcador tumoral. A hora que eu vi o nome do exame, pesquisei no Dr. Google, ele teve infarto. Olha só. Imagina, é isso aí. Então, assim, não se deve pedir. Agora, para o paciente que tem o câncer diagnosticado, fundamental, o CE elevado pode indicar uma metástase hepática, por exemplo, um prognóstico pior. O CE é muito importante no segmento do doente para você diagnosticar a recidiva. Então, só no doente que tem o câncer diagnosticado. É muito interessante isso. Isso é uma coisa que, assim, a gente tem vários médicos que nos acompanham nesse canal, vários estudantes de medicina, e um público leigo. Mas acho que a maioria são médicos e estudantes de medicina. Então, esse tipo de é fundamental, porque a gente acaba pedindo... Foi o que você falou, até pela facilidade da solicitação. Eu acho que os laboratórios não deviam aceitar pedidos no X, só na uma outra mensagem que eu queria deixar aqui, aproveitando essa plateia que você está falando, a questão de sangramento, né? Qual é a causa mais comum de sangramento anal? Deve ser hemorroida. Hemorroida, claro. Todo mundo lá, eu sangrei, tinha uma hemorroidinha e tal. Esse é o grande erro das pessoas. A pessoa que tem um sangramento fica achando que tem uma hemorroida e não ir investigar. Ela precisa investigar. Porque Fábio, conta para nós agora os sangramentos. Desde da melena, hematêmese, sangue vivo, quantidade... Existem diferenciações? O sangramento da hemorroida é sangue vivo, né? Sangue vivo, No colo, nem Se você sangrar no aparelho digestivo alto, estômago, duodeno, intestino delgado, ele vai progredir pelo intestino, vai se misturar com as fezes e vira melena. Que a melena são fezes pretas, não é escura. É pretas que nem piche. Que nem essa e caneca cheira aqui. mal pra danar. Se tiver melena na tua casa, empesteia a sua casa. É importante essa informação porque muita gente, doutor, eu evacuei fezes escuras. Esquece, não tem problema nenhum. Bom, isso então, peraí, vamos voltar nisso. Fezes pretas pode não ser melena? Pode, dependendo da alimentação. Se a pessoa toma ferro, de ferro, vai estar ferro, vinho tinto exagerado. Ferro é comum. Mas a melena tem essa característica. As fezes ficam em borra de café, ficam amolecidas e um mau cheiro terrível. Né? E geralmente são volumosas, porque o sangramento geralmente é volumoso. Tá. Né? Isso é sangramento alto, acima do duodeno, habitualmente. No intestino, você vai ver 2 tipos de sangramento. O sangramento que vem nas fezes enrolado, isso denota algum problema na mucosa, porque as fezes passaram num determinado segmento de mucosa do intestino, lamberam aquele sangramento e estão levando para fora. Então você vê o sangue nas fezes. E o outro tipo de sangramento é o sangramento que o cara vai, senta, evacua e pinga no vaso. Ou ele, ao se limpar, percebe no papel higiênico uma grande quantidade. Esse é o sangramento da parte terminal, do reto e canal anal, que é geralmente o sangramento mais comum das hemorroidas. Então, hemorroida sangra um sangue vermelho vivo, rutilante, que geralmente pinga, não necessariamente acompanhado de dor. Tem hemorroida interna, que absolutamente não dói, mas você sangra. Agora, o sangramento perigoso é o sangramento que vem enrolado nas fezes, porque isso denota que tem alguma coisa na mucosa do reto. Né? Então, mais uma vez, é importante observar as fezes, né? Pós-evacuação, você observar. Sangue, muco nas fezes. Muco é um catarro, né? Todos nós, se você tiver uma diarreia, você vai ter um pouco de muco nas fezes. Uma doença aumenta a produção de muco nas fezes. Então, mucorreia,
que é a esterilização de muito muco nas fezes, misturado com sangue, fezes com sangue e muco, fezes muito perigosas, fezes que devem ser investigadas. E começa por onde nesse caso? Eu evacuei, estou com esse tipo de... Primeiro, de exame proctológico. Consulta médica. Primeiro, não, mas... Sim, porque você, Mas porque por você onde pode começar diagnosticar uma a pesquisa? hemorroida ou um câncer do reto no consultório. Você vai fazer um exame de toque, você vai fazer uma retoscopia, uma retossigmoidoscopia, você vai diagnosticar no consultório. Isso. Se você não diagnosticou nada, daí você vai para uma colonoscopia, claro. Você sabe que eu tive um caso de um colega, um amigo até, que ele percebeu que quando ele sentava, ele sentia uma dor na parte embaixo do ventre. Ele estava com bruta de um tumor na parte terminal do colo. E que, quando ele sentava, ele sentia aquela bola. Essa menina que eu contei para vocês, de 28 anos de idade, que eu operei esse mês, ela estava com um grupo de amigos no bar. E alguém comentou, olha, o meu pai teve um sangramento lá, era um câncer no intestino, poxa. Ela pensou, eu sangrei a semana passada. Um episódio. Ela foi fazer uma colonoscopia, não tinha antecedente e ela tinha um câncer. É uma situação de exceção. Loteria total. Aí é anjo da loteria, guarda, loteria. né? Situação de exceção, É mas só anjo para da você guarda. ver, como assim, valorize os seus sintomas. Você não precisa ser, acho que também tem um sangramento Desesperado, né? não, Exatamente. mas tem que O valorizar. câncer de colo em paciente jovem, ele tem um prognóstico um pouco mais reservado ou não tem nada a ver? Sim, provavelmente sim, principalmente se não tiver associado, se ele estiver associado a doenças genéticas, né? Se ele estiver associado a doenças genéticas e você não fizer o diagnóstico precoce, o indivíduo vai ter o câncer jovem, não vai valorizar aquele sangramento e vai diagnosticar numa fase mais avançada. Mas se você comparar estadio por estadio, no câncer genético e não genético, é igual. Ô, Fábio, só para a gente não assustar você que está nos acompanhando, quem está... Vamos imaginar que eu tenho um sangramento vivo, rutilar, exatamente como você descreveu, o mais comum das doenças varicosas do canal do... Eu tive um sangramento, e aí no dia seguinte eu tive de novo, e depois fiquei 6 meses sem ter. Aí eu tive um sangramento de novo. A chance de ser uma coisa mais preocupante é menor, ou não? Muito menor. Muito menor, certeza, né? Certamente. Se tiver todo dia, durante 10 dias seguidos, sangramento contínuo... Pode ser uma doença hemorroidária, uma isso. fissura anal, ou porque você passou demais o papel higiênico e se irritou e sangrou, ou porque, muito comum, hein? Comer uma pimentinha. Se você come uma pimenta hoje, você vai sangrar amanhã. Se você toma muito álcool hoje, você pode sangrar daqui a 2 dias. Perfeito. Entendeu? Então, assim, se você tiver intervalos, a chance é menor, é claro. Quer dizer que a pimenta não é mito, né? Não, não é. Não é mito a pimenta? De jeito nenhum. Não, pimenta não causa hemorroida, mas faz mal para hemorroida. Para quem tem hemorroida... Pra quem tem. ok. Porque vasodilata? Porque vasodilata, ou não? Porque ela é irritante. Ela é irritante. Ela é irritante. Interessante. Não é pela vasodilatação. Não. E geralmente vai acontecer, se você comer a pimenta hoje, você vai ter que evacuar. Mas ela pra irrita o perceber. quê? Ela irrita o quê? A mucosa. Ela irrita... Pimenta dá gastrite e dá hemorroidas. Ela irrita Ela as irrita... hemorroidas, né? Ela não é causa de hemorroida. Interessante. Eu achava que era um mito. Não, Para mim, ela é vasodilatadora. É porque eu não como pimenta, então Eu assim, adoro pimenta, mas mas- para mim a pimenta, ela é a vasodilatadora. E ela é endorfinou, porque ela dá uma endorfina, que é um prazer do uso da pimenta. Mas para mim ela não tinha uma irritação real da mucosa. É que ela até chegar ao canal anal, ela perde a concentração, ela perde E os quem efeitos. não tem hemorroida, quais são os efeitos ruins, entre aspas? Agora Da mudamos de pimenta? assunto, mas da pimenta. Só a irritação. Tem pessoas que, por exemplo, vão evacuar e sentem um ardor, uma irritação, pode ter coceira, pode aumentar a produção de muco por essa irritação também. Olha que interessante. Entendeu? Pimenta é um irritante. Quer dizer É que bom, o mas é hábito de irritante. comer pimenta todos os dias, como algumas pessoas têm, Péssimo. não Péssimo. deve. Olha, eu pergunto para todos os meus pacientes com hemorroida, se a pessoa comeu pimenta, vou te dizer que 70% comeu uma pimentinha. E Interessante. nota que ao comer piora. Isso é muito Que comum. Professor, interessante. e o hábito de ficar sentado no banheiro vendo o Essa celular? pergunta é uma pergunta Isso é interessante. péssimo. Você sabe que os únicos animais que têm hemorroidas e varizes são os homens, né? O animal quadrúpede não tem hemorroida nem varizes. Por quê? Porque quando a gente fica de pé, você tem o peso da coluna de sangue, tanto na região anal quanto nas pernas, e isso acumulando leva a você a ter varizes e hemorroidas. Então, essa questão de você se sentar no vaso, que normalmente é uma posição em que você está forçando a região anal, ou você está fazendo força para evacuar, e se demorar, pegar o celular
e ficar lá, ou ler o Estadão, Estadão, sentado no vaso sanitário. Agora, o pessoal mais jovem nem sabe que o Estadão tinha não sabe. Agora 300 mil agora páginas, né? É ver todo o Instagram, Agora ver o não tá- Instagram inteiro. lá. Inteiro. Você aumenta a tua chance de ter a hemorroida. Por quê? Porque você vai forçar uma coisa que se chama prolapso. Prolapso é você jogar a sua hemorroida para fora. A parte interna, ela começa a sair. E ela fica muito tempo. Daí você faz força para evacuar, o teu esfíncter dilata, a hemorroida sai pelo canal anal e fica exposta. E o esfíncter fica tentando fechar a sua hemorroida. Então, é muito comum pessoas assim terem, por exemplo, tromboses hemorroidárias, que é uma complicação da doença hemorroidária. Já Né? que o Abel foi para a gente saiu um pouquinho do Março Azul, mas foi para uma questão de colo prócto geral. O ângulo, é verdade isso? Do ângulo Isso, de eu ia defecação é uma perguntar. coisa Opa, importante. de pra Sim. frente, Eu já né? vi falar que tem que colocar como se fosse como toca violão. Eu toquei violão. É. Você colocava aquele. Não, foi para aumentar Pra o pé, apoiar o para Você apoiar. tem que fazer o seguinte, É Alexandre. verdade Se isso? você não tiver nenhum apoio, Ah, pega o seu cotovelo e põe no seu joelho, de maneira que você fique assim no vaso sanitário. Por quê? Porque nessa posição você relaxa a musculatura esfinteriana e você aumenta a pressão abdominal. O aumento da pressão abdominal é um mecanismo importante no ato da evacuação. Você consegue o mesmo efeito colocando uma peça embaixo do seu pé, Isso. de maneira a você elevar a sua perna. É a mesma coisa, eu posso elevar a minha perna, eu posso ir para a minha perna. Você sabe qual é o melhor banheiro? É o que tem na Índia, só que ele não tem higiene, que é aquele buraco no chão, Que você agacha. que você agacha. Por quê? Porque você está angulando o seu corpo, você está fazendo isso com o teu corpo. Esse é o melhor banheiro para evacuar, não é o que tem mais melhor, higiene. mais higiene. Você sabe que quem já teve diarreia na roça sabe o que é isso aí. Eu sei o que é isso Você aí. sabe, Fábio, que a gente fala, mas assim, o dia a dia, o intestino, não sei, diz que é o segundo cérebro, não sei se isso é uma verdade, Não, é mas, uma... mas a minha pergunta completamente leiga é assim, um intestino bem funcionante, se essa palavra existe eu não sei, mas que seja regrado, você sabe, evacua uma vez por dia, fezes normais, sem muco. Você pode falar que a saúde intestinal está ok ou não? Eu posso ter um paciente que tem evacuação diária, que assim, nunca tem sangue nas fezes, tem as fezes bem constituídas. Esse paciente pode ficar tranquilo ou não? Ele pode ficar mais tranquilo. Mais tranquilo. Por quê? Porque o câncer do intestino não necessariamente é sintomático. Você pode ter um câncer e ser assintomático, não ter nada. Não ter sangramento, não ter cólica, não ter gases. E acordar com nada. obstrução. Não, isso é só se você não perceber alguma coisa antes. Quando você pega um indivíduo obstruído, você vai mais a fundo na história e o cara começa a lembrar, o mês passado aconteceu isso. Ele começa a lembrar É algumas raro o coisas. primeiro, senão você uma oclusão. Não, quase eu subtotal. tenho um colega médico, Subtotal? Total? obstrução total. O cara é Isso. médico e cirurgião. E jura por Deus que nunca teve nada. Jura por Deus que nunca Ele teve não nada. valorizou. É o Ele CRM teve alguma positivo. coisa. Eu Ele sei. certamente não valorizou algum sintoma dele, né? Mas é claro que a chance do indivíduo que não tem sintomas ter o intestino ok é maior. sem As sombra de fezes dúvida. em fita é um sinal. É um sinal importante, mas a fezes em fita O pode vir estresse. só porque você ou tem um cólon irritável, estresse, ou porque você não come fibras adequadamente. Então, você não faz bolo fecal, você vai evacuar fezes em fita, né? As mulheres, por exemplo, sofrem muito mais do que nós, por motivos hormonais e motivos psicológicos. A mulher, desde a criança, ela tem vergonha de pedir para a professora para ir ao banheiro. O homem não, o homem vai no matinho, a gente brinca. Né? Então, para o homem vai no shopping, a mulher não vai no shopping, ela quer ir na casa dela. Então, a mulher tem 1 milhão de motivos para evacuar pior. Isso não quer dizer que ela vai ter mais doenças do intestino e nem quer dizer que ela vai ter mais câncer. Então, não confundir constipação como um fator desencadeante ou constipação como fazendo parte do quadro clínico de um câncer. A diverticulite, sim. Ou não? A diverticulite e a constipação é um fator importante, É um fator importante, mas não é não o é o único. determinante. Não, absolutamente não é. Fala, Não, pode a perguntar. atividade física, ela é importante. Fundamental. Para o indivíduo evacuar bem, você precisa comer fibra, tomar bastante líquido, ser uma pessoa que respeita o seu intestino. O que é isso? Estou com vontade de evacuar, dá licença, vai ao banheiro. Vai evacuar na hora que vier o estímulo. Não deixe o estímulo passar, né?
É coisa importante. Isso é fundamental. Socialmente, habitualmente, a gente não faz assim, né? Não faz assim. A mulher, principalmente. Por isso que ela geralmente evacua pior. Atividade física é fundamental. Você ter um abdômen legal, que você faça alguma atividade, o simples fato de você caminhar, de você correr, é um estímulo para o intestino, né? Uma pessoa que fica acamada, fica mais parada, o cara quebrou a perna, põe um gesso, pô, doutor, agora meu intestino está funcionando mal. Por quê? Porque ele não está tendo atividade física, mesmo regular, que rotineira, né? Não precisa ser um atleta, mas mesmo uma rotineira. Atividade física é fundamental, muito importante. Mas a alimentação e tomar líquido e dar vazão o estímulo da evacuação é fundamental. E aquele Tafman aí que você tomava com os lactobacilos? Até hoje eu tomo. Aquilo é verdade? Lactobacilos ajudam o intestino a funcionar. Não para todo mundo, mas ajudam. A gente costuma prescrever para algumas pessoas, né? Está na moda agora, negócio de microbiota. Você sabe uma coisa que talvez vocês não tenham tido na formação de vocês, mas que existe, hoje é uma subespecialidade dentro da coloproctologia, é a fisiologia intestinal. Hoje, principalmente mulheres vão no consultório com determinadas histórias de constipação, você tem que fazer exames para descobrir por que ela é constipada. Não só por doença orgânica, um megacólon, um câncer, uma doença reticular, uma hemorroida, uma estenose anal. Isso é doença orgânica. Estou falando de doenças funcionais. Interessante. Hoje existem vários exames que a gente faz, existem operações para doenças funcionais. Então, tem retocele, tem inércia colônica, obstrução de saída. São todos termos que caracterizam essas doenças. Muito entendeu? interessante. Aumentou muito o estudo disso. Ô, Fábio, uma coisa que você já comentou, eu só vou voltar um pouquinho para ver se eu consigo. A colonoscopia realmente não é um exame, entre aspas, 100% agradável. Não. Nem a realização dela, nem o preparo dela. O preparo dela é o mesmo, mudou alguma coisa, mas é exatamente a mesma coisa. Você tem que fazer aquele preparo, fazer uma limpeza do colo. Tem algum exame, sei lá, tipo uma ressonância, uma tomografia, alguma coisa, porque assim, cada vez mais os exames de imagem estão evoluindo e a qualidade é impressionante. Eu vejo que a angiorressonância mudou, quase que você precisa fazer mais cateterismo. A colonoscopia está por aí ou não tem nada chegando nisso? Não tem nada que substitua a colonoscopia na sua integridade. Veja uma coisa, pelo tratamento, ok. Até entendo pelo tratamento, você consegue tirar o pólipo. Uma tomografia ou uma ressonância podem ver um câncer no intestino. Não são feitos para isso, mas pode ver, olha, tem uma massa lá no intestino. Mas só vai ver se for uma massa maior. Isso. E se ele vira uma massa, ele não vai saber direito, será que são fezes? Será que é um câncer? Não consegue fazer? Não consegue fazer, às vezes, uma boa diferenciação. Existe a colonoscopia virtual, né? Que é uma junção entre imagens tomográficas e um intestino preparado à semelhança de uma colonoscopia. Mas a colonoscopia virtual ela não é terapêutica, por exemplo. Ela vai ver um pólipo, você vai ter que fazer uma colonoscopia convencional para ir lá tirar o pólipo. Entendeu? Então, assim, não tem nada que substituiu. E não está vindo nada. O futuro, assim, nada está aparecendo. Não, está aparecendo algumas coisinhas, mas está muito engatinhado. Porque o que a gente observa, conversando com as pessoas, até com o paciente, aquele preparo, puxa, me tira a vontade de fazer o exame. Né? Mas você sabe que o preparo ele pode variar muito de acordo com o local. De acordo com a pessoa, é importante, mas de acordo com o local. Né? O que a gente recomenda é o seguinte, tome um laxante bom um dia antes fica só com uma dieta líquida, toma sopa, iogurte, sucos. Ninguém vai morrer por causa disso, concorda? Para você não ter fibra no intestino. Né? No dia de você tomar a solução, uma dica que eu dou é misturar com o polietileno glicol, o PEG, que é a solução, você misturar com Gatorade sabor limão. Antigamente a gente misturava com suco de uva, com suco de laranja, isso deixa a pessoa enjoada. Chega uma hora que ela não aguenta mais. Misturar com Gatorade de limão, fica um suquinho gostoso, docinho, que você aguenta tomar. Olha que dica boa. Você vai mais uma dica boa. Mais uma dica boa hoje. Abel, deixa eu te falar, nós estamos já 1 hora no programa. Passou muito rápido. Só uma coisa que a gente não discutiu ainda aqui, nesse mês de março, a sociedade está fazendo alguma campanha, algum sei lá, algum mutirão, para se fazer? Não sei. O que Alexandre, o que ela está fazendo? A sociedade está fazendo campanha, não só no seu site, quando eu fui presidente, eu criei o que se chama Portal da Coloproctologia, que é uma página para o leigo. Se você digitar isso
Instagram, é isso? Ou Não. é um site? É um site. É um Se site, você tá. digitar isso, você cai nesse site. Portal da colonoscopia. Da coloproctologia. Portal da Você vai coloproctologia. chegar lá e vai ter orientação sobre todas as doenças coloretais. Hemorroida, fissura, câncer, tudo. Quem os sintomas, as pessoas, como é que trata, orientações para a população em geral, não é para o médico, é para a população em geral. Informações para o E a leigo. nossa sociedade está fazendo um esforço anual, e o ano todo, mas concentrado em março, para divulgar. Então, tem eventos no Brasil inteiro acontecendo para tentar divulgar essa importância do Março Azul. Então, eventos como esse, uma entrevista, cursos, tem mutirões de colonoscopia que foram feitos em vários lugares, principalmente em lugares de, não cidades grandes como São Paulo, Rio, mas em cidades menores. Então, a gente está tentando botar a boca no mundo, entendeu? Para as pessoas entenderem que fazer colonoscopia, pensar em câncer no intestino, tem que fazer parte da rotina de investigação da saúde de uma pessoa. Só para finalizar, o vegetariano, o vegano, ele tem uma tendência menor a fazer câncer de cólon? Teoricamente, sim, só. Por que eu falo teoricamente? Porque, embora a gente saiba que comer fibra seja bom, a gente sabe, já se provou que a intervenção alimentar ao longo da vida da pessoa tem um poder muito pequeno de desviar a sua chance de ter ou não ter câncer do intestino. Tem trabalhos muito bem feitos, por exemplo, na Suécia, que são países assim pequenos que eles sabem da vida de todo mundo. Né? Eles pegaram um grupo e falaram, você vai comer isso. Pegaram outro grupo e falaram, você vai comer aquilo. E não houve diferença ao longo dos anos. Isso não quer dizer que ter uma dieta rica em fibras não seja bom. É bom até para o teu colesterol, para outros riscos, né? Para você evacuar bem. Por que a fibra faz bem? Porque ela faz você evacuar bem, não permite que carcinógenos que estejam nas fezes fiquem em contato com a mucosa. Daí você pode comer o teu churrascão, porque não vai formar, por exemplo, um carcinógeno que chama nitrosamina, que vai ficar lá na mucosa e pode levar ao câncer do intestino. Entendeu? Mas assim, você come churrasco ao sábado e domingo, segunda, terça, quarta, quinta, só. Enfia o pé na jaca. Professor, qual o seu hobby? Hobby? Eu gosto muito de música, gosto muito de cinema, adoro cinema. Acho que seriam meus principais hobbies. E gosto muito, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu gosto muito de estudar, de preparar aula. Eu adoro ter contato com aluno, faz, né? Adoro, eu sou coordenador da sociedade para todos os cursos de coloproctologia no Brasil para residentes. Eu adoro fazer isso, é uma coisa me dá uma satisfação muito grande. Que interessante, Muito bom. Fábio, muito obrigado, Fábio. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso Podplas. É uma alegria recebê-lo, né, Abel? Nossa, brilhante. Foi uma aula, né? E espero que vocês que nos acompanharam tenho certeza hoje, que serviu aí gostaram. de orientação para logo vai estar no ar. Vocês daqui a pouco a gente vai colocar no ar. Então quem acompanha nós pelo link, peço desculpas. Já sei que quem está assistindo não está entendendo isso. Primeira vez que a gente não consegue entrar ao vivo. Mas vamos descobrir o motivo pelo qual isso aconteceu. Fábio, muito obrigado. Obrigado pela sua solicitude, do aceito, de tudo isso. Muito obrigado. Um prazer estar aqui, gente. Obrigado, Fábio. Abel, mais uma. Gente, mais uma. Tiago, meu obrigado amigo. a todo mundo. Até mais. Semana que vem, ao vivo, 20 horas, Podplas. Ao vivo. Senão eu não... 99º episódio. Chegando ao 100º episódio. É isso. Muito Pessoal, obrigado a todos boa vocês. noite. Obrigado. Boa semana.